Olá pessoal, tudo bom com vocês? Ainda saudades, ainda na quarentena. Hoje a gente vai começar a nossa aula, hoje é a nossa aula 10 do discipulado e hoje o tema é a igreja. E a gente vai estudar sobre o conceito bíblico de igreja, a dimensão espiritual, a dimensão, o propósito da igreja na terra, sobre essas coisas que a gente vai estar estudando. E a gente vai começar hoje com um trecho do sermão Que é a Igreja, de John Charles Ryle. Ele viveu em 1816 e 1900 e foi um bispo na Inglaterra, em Liverpool, terra que era dos Beatles, para quem conhece os Beatles e gosta, e era contemporâneo do pregador Charles Spurgeon, que eu acho que eu já falei aqui antes deles, e é um dos nomes, assim, grandes nomes da fé cristã, dos grandes pregadores, e eu vou estar sempre trazendo textos assim para a gente conhecer, e são textos, você vê que é de Deus porque é impressionantemente atual, Deus fala contigo, e é bacana para quem prega, conhecer a estrutura do texto, o que Deus estava falando. Essa é a palavra de Deus, né, gente? É sempre bom a gente conhecer. E lembrando, você já pode ir curtindo o vídeo, se inscrever no canal para a gente atingir a meta de 1000 inscritos e compartilhar nas redes sociais e no WhatsApp. Você não precisa mandar para todo mundo no WhatsApp, mas você pode colocar naquele status do WhatsApp que você não invade o perfil de ninguém, mas ao mesmo tempo você mostra ali para todo mundo. É bem legal, tá? Então vamos começar o trecho do sermão Que é a Igreja. Há realmente uma igreja da qual não há salvação, da qual fora dela não há salvação. Uma igreja a que o homem deve pertencer se não quiser perder-se por toda a eternidade. Exponho-lhe isto sem hesitação ou reserva. Digo com tanta confiança e certeza como o mais forte defensor da igreja romana poderia fazer. Mas qual é essa igreja? Onde está ela? Por que sinais essa igreja deve ser conhecida? Eis uma grande questão. A verdadeira igreja está bem descrita no serviço de comunhão da Igreja da Inglaterra como o corpo místico de Cristo, que é a companhia bendita de todo o povo fiel. É composta de todos os crentes em Jesus Cristo. É formada por todos os eleitos de Deus, por todos os homens e mulheres convertidos, por todos os verdadeiros cristãos, nos quais podemos distinguir a eleição de Deus, o Pai, a purificação pelo sangue de Deus, o Filho, e a santificação de Deus, o Espírito. Em tais pessoas podemos ver os membros da verdadeira Igreja de Cristo. É uma igreja em que todos os membros têm os mesmos sinais, são todos renascidos do Espírito Santo, todos devem ter arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a santidade de vida e de conversação. Todos odeiam o pecado e amam a Cristo, adoram a Deus. Todos com coração igualmente sincero, são todos guiados pelo mesmo Espírito, todos edificam sobre o mesmo alicerce, todos tiram a sua religião do mesmo e único livro, todos se reúnem no mesmo centro, que é Cristo, todos podem mesmo já dizer aleluia, e podem responder com um coração igualmente crente e uma voz unânime, amém, amém. É uma igreja que não depende dos ministros cada terra, ainda que aprecie muito aqueles que pregam o Evangelho. A vida espiritual de seus membros não depende do fato de se filiarem a uma igreja, nem depende do batismo e ceia do Senhor, não obstante darem grande valor a esses sacramentos cada vez que são celebrados. Mas esta igreja tem um cabeça principal, um pastor, um bispo que é Jesus Cristo. Só ele, pelo seu Espírito, admite os membros dessa igreja, ainda que são ministros que mostram a porta. Enquanto ele não abrir a porta, ninguém aqui no mundo pode abri-la. Nem os bispos, nem os presbíteros, nem reuniões, nem sínodos, nem concílios. Quando o homem se arrepende e crê no Evangelho, nesse mesmo momento, torna-se membro desta igreja. Como o ladrão arrependido pode não ter ocasião de ser batizado. Mas tem aquilo que é muito melhor do que o batismo da água, o batismo do Espírito Santo. Talvez não possa receber o pão e vinho na ceia do Senhor, mas pode, por meio da fé, alimentar-se de Cristo todos os dias de sua vida, e nenhum ministro na terra pode privá-lo disso. Ele pode, por injustiça, ser excluído por aqueles que são ordenados, e privado dos privilégios da igreja. A existência, porém,
Nem todos os sacerdotes do mundo inteiro podem excluí-lo da verdadeira igreja. A existência dessa igreja não depende de formas nem de cerimônias, de catedrais ou templos, de púlpitos ou pias batismais, de vestimentas ou órgãos, de dotes, dinheiro, reis, governos, magistrados, de ato ou favor qualquer que seja da mão do homem. Ela sempre permaneceu quando tudo isso lhe foi tirado. Foi muitas vezes lançada no deserto, em covas, em cavernas da terra, por aqueles que deveriam ser seus amigos, mas a sua existência não depende de coisa alguma, além da presença de Cristo e de seu Espírito. E enquanto estes nela permanecerem, a igreja não pode deixar de existir. Esta é a igreja a que especialmente pertencem por direito as honras e privilégios presentes e as promessas da glória futura. Esse é o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, o rebanho de Cristo, os domésticos da fé e a família de Deus. Essa que é o edifício de Deus, a fundação de Deus e o templo do Espírito Santo. Esta é a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos no céu. Ela é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. É a luz do mundo, o sal e o pão da terra. Esta é a Santa Igreja Católica Universal de que fala o credo dos apóstolos. Essa é a única igreja católica e apostólica do credo de Nicéia. Foi a esta igreja que Cristo fez a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Foi a ela também que ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a única igreja que possui a verdadeira união. Seus membros estão perfeitamente de acordo com os pontos mais importantes da religião, porque são todos perfeitamente de acordo com porque são todos ensinados pelo mesmo Espírito a respeito de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do pecado e de seus corações. O mesmo Espírito os ensina a respeito da fé, do arrependimento, da necessidade de santificação, do valor da Bíblia, da importância da oração, da ressurreição e do julgamento futuro. Eles compreendem todos esses pontos do mesmo modo. Convidai 3 ou 4 deles dos países mais remotos da terra, completamente estranhos uns aos outros, e examinai-os separadamente sobre esses pontos, e achá-los-eis todos de perfeito acordo. Essa não é a única igreja. Essa é a única igreja que possui a verdadeira santidade. Seus membros são todos santos. Santos não meramente por terem professado a religião, ou santos no nome, ou no sentido de exercerem caridade, mas santos em ações e obras e em vida, realidade e verdade. São todos mais ou menos semelhantes ao grande chefe. Isso é só um trechinho da pregação, da vontade de ler toda, e podia acabar a aula aqui, né, gente? Podia acabar a aula por aqui. Dá vontade de fecha o notebook. É maravilhoso, é texto maravilhoso. E eu vou, como sempre, eu vou deixar o link do sermão na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, vocês poderem ler. Fica aí de dever de casa para quem quiser ler. E claro que só os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais bem-sucedidos e vão ler o texto, porque claro que é isso que as pessoas inteligentes, bonitas e bem-sucedidas fazem, gente. Elas leem textos de qualidade, tá? E para quê? Para crescer na vida, para evoluir espiritualmente, porque se você evolui espiritualmente, você evolui em todas as áreas da sua vida. E agora, quem quer atrofiar no cérebro, tudo bem, vai ver novela, fica lá navegando no Facebook, tá bom? Eu vou deixar o link, vamos ler agora. Vamos para nossa bela, linda, formosa apostila. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Lição 10, a igreja. E o conceito do que é a igreja atualmente está deturpado, cultural, espiritualmente. Você vê que o texto que a gente leu, o J.C. Ryle, ele é de 1800, 1910, é pelo menos um texto de uns 100 anos aí, e ele já tinha que definir o que era igreja, né? Provavelmente sempre há uma confusão, né? E a gente entende que assim, é um significado que é deturpado culturalmente, porque a gente tem a ideia de que a igreja é uma denominação, ou é um grupo religioso, ou é o prédio, a estrutura arquitetônica, né? Quando a gente fala, vou à igreja, isso já é errado. Você não vai à igreja, você é a igreja, então você não pode ir à igreja. Agora,
A gente fala pro povo secular, porque é mais fácil falar assim, a igreja está fechada. A igreja nunca está fechada, a igreja sou eu e você, ela está em pleno funcionamento. E o que está fechado é o prédio onde a gente se reúne, a gente tem muito amor e carinho, por isso a gente consagra o território, vai lá, unge, consagra, ora, mas é um prédio, aquilo ali não é a igreja, é um espaço. A igreja, onde a gente se reunia, a igreja, entendeu? Se o pastor, se o apóstolo, ele alugar outro prédio, vai ser no outro prédio. Se alugar uma casa, vai ser uma casa. Se resolver o culto agora ser no quintal da casa dele, vai ser lá. A igreja primitiva, os cultos eram no cenáculo, que era a parte de cima das casas, onde o pessoal jantava, era por ali, tipo um varandão ali. Então a gente imagina a igreja como as programações da igreja, as atividades. A atividade da igreja não é a igreja, é a atividade da igreja. E a gente tem que resgatar. Vou dizer resgatar. A gente tem que ter em mente muito bem definido o conceito bíblico de igreja, né? E como eu falei no início, a dimensão espiritual e o propósito dela na Terra, porque a gente é isso. Senão a gente vai achar que a igreja são todos os ativismos, e olha, como está aqui na apostila, a igreja é capaz de ter programação sem fim. Quanto maior a igreja, mais programação tem, tá? E isso não necessariamente é atividade espiritual, tá? Não necessariamente é atividade espiritual. Às vezes a igreja está aí cheia de entretenimento. Marcou conferência, não sei o que, no final é show, estrutura gospel. Botou gospel, cara. Você já fica, eu já fico com o pé atrás. Não era para ter um problema, porque gospel é o evangelho inglês. Eu me orgulho muito de ser chamada de evangélica. A gente não pode deixar, tem gente que fala, eu não me orgulho desse nome. Não, eu me orgulho, é evangelho. Claro que eu me orgulho, esse título é um título conquistado com o sangue de Cristo. Mas caiu... A cultura torna às vezes as palavras vazias de sentido, né? E às vezes as coisas ficam meio complicadas. É por isso que a gente tem que estudar. E a origem da palavra igreja... Tem assim, a primeira menção da palavra igreja no Novo Testamento aparece em Mateus 16. Resposta à pergunta que Jesus fez aos discípulos. Ali quando ele está em Mateus 16, 15, 18, quando ele fala assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é nesse texto que reside a revelação de Deus aos seus discípulos. E vamos lá, Jesus e a igreja, a mesma substância. A igreja é a vida de Cristo, né, gente? A igreja é vida, é um organismo. Pedro, ele afirma: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Deus revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. Isso é o Messias de Deus. Esse sentido de Cristo, quando fala Messias, está falando Messias, ou ungido. E a declaração de Jesus sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a primeira verdade que todo discípulo tem que saber é que a igreja é de Jesus. Ele edifica, ela veio dele e ele edifica. A segunda diz respeito a esta pedra. Isso dá um problema de interpretação. Apesar do nome Pedro ter o sentido de pedra, não é sobre Pedro que a igreja está edificada, certo? Entendeu? A pedra que ele está falando é a revelação, tá? Sobre a rocha, sobre a afirmação apostólica que tu és o Cristo. Gente, Deus não glorifica a homens. Ele, assim como a salvação, como a regeneração, como tudo é de Deus, para honrar a Deus, glorificar a Deus. A pedra que ele faz um trocadilho, mas a pedra que é a revelação que ele fala que vai edificar é sobre a revelação. Tu és o Cristo. Aqui está a rocha, a revelação. E falando sobre a edificação da igreja, Paulo afirma que lançou o fundamento, que é Cristo. 1 Coríntios 3,10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual foi Jesus Cristo.
Paulo era um construtor prudente que alinhou toda a construção na pedra de esquina que é Cristo, por isso que ele é o teólogo do Novo Testamento, né? A pedra angular ou pedra de canto determina o alinhamento da construção. Jesus é a pedra de esquina ou a pedra angular, através do qual todo edifício é alinhado e construído. E se a pessoa estiver firmada em Cristo, ela não perde o rumo, que ela está firmada ali, a construção vai ser correta. Tá? 3 coisas o discípulo tem que entender. Primeiro, a igreja de Jesus Cristo, ele é o edificador. E terceiro, o inferno não tem poder sobre a igreja. A segunda vez que aparece a palavra igreja é em Mateus 18, 17. E se ele não atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Eita! Jesus está falando aqui do que acontece no relacionamento entre as pessoas que se reúnem e vivem como igreja. Se houver problemas entre irmãos, o fórum de discussões e decisões é a igreja. Esse texto fala da congregação, do que acontece na vida da igreja, e Jesus fala aqui de várias coisas. As pessoas participando do perdão entre os irmãos, o poder que a igreja tem de ligar e desligar, a força da concordância entre irmãos, a força do nome de Jesus na reunião da igreja. Isso é bom em seminário de oração, né? Seminário de intercessão, a gente estuda, coisa boa, a gente estuda sobre a concordância, seminário de casais, concordância, não tem como, um casal, cada um orando uma coisa, cara, o casal tem que orar junto. B, vamos lá, o sentido original de igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, formado pelas palavras ek, que quer dizer tirados para fora, e clésia, que são os chamados, era uma palavra usada entre os gregos naquela época para designar um corpo de cidadãos que se reuniam para tratar ou discutir os negócios de Estado. Era como se fosse assembleia, né? Chamava assembleia, uma tradução boa. E aqui Lucas usa a mesma palavra em Atos 19, 39. Mas se alguma coisa pleitear, será decidida em assembleia regular. Estevão usou essa palavra para falar da congregação de Israel no deserto. E é esse Moisés que esteve na congregação do deserto, tá lá em Atos 7:38. A mesma palavra eclésia usada em relação a Israel. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Israel e sobre a igreja. Portanto, deve ficar claro ao discípulo que a palavra eclésia se refere a um grupo de pessoas separadas ou tiradas para fora da onde? Do sistema mundano. Sabe, Jesus orou, Senhor, não os tire do mundo, mas livrai-os do mal. Ou seja, a gente não saiu fisicamente do mundo, mas a gente deve estar fora do sistema mundano. A gente é contra a cultura, sabe? A gente está fora desse sistema mundano, a gente não precisa viver segundo os rudimentos do mundo. E também é uma reunião, assembleia, congregação, tá? Assim, o que forma a igreja não é a organização, mas o organismo todo, o corpo. A igreja ela tem uma dimensão corporativa. Inácio de Antioquia, lá pelo ano 110 do nosso tempo, a caminho do seu martírio, declarou: onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, aí está a verdadeira igreja católica. Entenda-se igreja católica no sentido com o termo latino usado para traduzir universal, que é como eu li no início do sermão. Ali está católica. Quando vocês pegarem o texto para ler, vocês vão ver que está entre parênteses universal. Católica é isso, universal. 3. Com que comparar a igreja? Por ser um organismo vivo que cresce, se movimenta e age, os primeiros apóstolos precisaram buscar elementos da vida da sociedade para que os irmãos entendessem o que é a igreja. Assim como hoje as pessoas imaginam a igreja como sendo um prédio ou um nome qualquer, uma placa, rótulos e rótulos e rótulos, também os apóstolos precisaram buscar elementos comparativos. As várias figuras para a igreja. Cooperadores de Deus, porque de Deus somos cooperadores. 2, um outro exemplo, lavoura de Deus. Um outro termo que eles usavam, o edifício de Deus, sois vós, quando eles falam. Essas 3 figuras mostram que a igreja não tem comparativos na terra. Na terra para alguém possa entender, porque ao mesmo tempo que é composta de cooperadores de Deus e cooperadores vivem em movimento, a igreja é comparada a uma lavoura, mostrando a sua diversidade e o trabalho de todos. Trabalho! Guarda essa palavra que no final a gente vai comentar sobre isso. Porque uma lavoura, além de receber em seu solo todo tipo de planta, precisa ainda ser arada, preparada, regada e amadurecida. É muito trabalho. E por isso Paulo diz:
de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3,7. E a igreja é um santuário, porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso está em 2 Coríntios 6,16, e Deus falou isso várias vezes ao longo da palavra. E essa é uma das melhores figuras, porque o santuário é local de adoração e serviço. A igreja é corpo, aqui em 1 Coríntios fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche de todas as coisas. A figura de um corpo composto de cabeça e membros é mais utilizada por Paulo para falar entre a interação entre Cristo, cabeça, e os membros desse corpo que formam a igreja. Ou seja, todas as pessoas convertidas passam a fazer parte do corpo de Cristo. Esse corpo é ao mesmo tempo místico, quando se refere a Cristo, e é prático, quando se refere aos membros da igreja. É possível que uma pessoa seja membro de uma igreja com nome e prédio, não seja necessariamente membro do corpo de Cristo. Apenas um membro nominal, que consta numa estatística. Ou seja, está fazendo figuração, sabe aqueles figurantes? Ser membro do corpo, sabe figurante que no filme você não vê nem o nome deles? Na relação, no final ali do filme? Ser membro do corpo de Cristo implica aceitar como irmãos todos que professam a mesma fé. É triste, né? Os corpos de vocês são membros de Cristo também. Cristo é o cabeça. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E a igreja é um rebanho. Essa é uma figura mostrando cada pessoa como uma ovelha que está debaixo dos cuidados do seu pastor. Vamos ver o que mais aqui, página 71 agora. Outra figura que se usa para falar da igreja são como pedras que vivem. A igreja são pedras, também vós mesmos com as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. Isso está em 1 Pedro 2,5. Esse texto fala de uma construção espiritual em que os elementos, as pedras, são vivas, e Pedro está se referindo a pessoas como essas pedras, essas pessoas firmes, né? E 3, a importância de se congregar numa igreja local, gente. Não existe cristão, cavaleiro solitário, gente. Isso aí é filme antigo, isso é Zorro, isso é filme de Hollywood, é Rambo, Sylvester Stallone, é o cavaleiro solitário, é o soldado solitário. Isso é Hollywood, gente. Igreja é coletivo, é corpo, várias células, várias pessoas congregando como um só, senso corporativo. Apesar de entender que a igreja é universal, ou seja, que está espalhada em toda a terra, entre todas as nações e línguas, é importante que o discípulo de Jesus participe de uma igreja local, seja num grupo pequeno ou grande, que se reúna em algum lugar, que geralmente é um templo, mas poderia ser uma garagem, poderia ser numa praça, quintal da casa, como eu falei, no varandão, onde seja, onde quiser, tem que se reunir. A igreja é universal, mas é na localidade que os discípulos se encontram para celebrar sua festa, estudar a palavra de Deus, orar e louvar a Deus. Na localidade, o discípulo experimenta um relacionamento espiritual com seus irmãos. Em suma, na igreja da localidade é que se vive a fé. É porque você está ali no contexto de cidade, né? E a igreja como família de Deus. Assim como a família só é família quando está reunida, também a igreja só é família de Deus quando reunida numa localidade. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Na família tem adultos, jovens, crianças, bebês. Isso só é possível de experimentar quando se faz parte da família. Por isso, o solitário, que não tem amigos, parentes, o lobo solitário, como é que é? Chuck Norris. O cara é o Chuck Norris do evangelho. Ele não tem amigo, não tem parente, não tem irmão, nem pai. Aí ele começa a participar da vida de Deus, da igreja. Tô brincando. A pessoa por exemplo, uma pessoa que não tem pai, perdeu a família, de repente está órfã. Essa pessoa, quando começa a participar da vida da família, ela encontra, cara, nem precisa ser solitário. Quando você entra, por exemplo, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar para o evangelho. Cara, eu tinha toda a família, mas eu me sentia solitário, totalmente solitária. Encontrei na igreja um acolhimento que eu não tinha na minha família, porque a família, começou a bombardear na época, porque eu era cristã, ninguém entendeu, eu estava sozinho. Sabe que o primeiro que se converte apanha pela família toda, né? Pela família toda e da família toda. E a igreja naquela época foi a minha família. Eu estava passando um momento terrível e a igreja foi muito mais família para mim
do que a minha família. Não que a minha família estivesse deixando falhas, mas o que eu precisava era de um apoio espiritual e a minha família natural não tinha condição de dar. Então a igreja foi muito mais forte, mais necessária do que, mais útil, tá? Do que a minha família real, porque eu estava vivendo um problema de uma dimensão espiritual e a minha família natural não tinha condição de me sustentar espiritualmente, entendeu? Então na família espiritual você vai ter acolhimento, na igreja também, e às vezes você vai encontrar muito mais na família espiritual do que na própria família natural. Não necessariamente que você tenha problemas ou falhas da sua família natural, mas porque você está numa dimensão espiritual e a tua família natural não conhece essa dimensão. Se estão todos mortos, né? Você foi regenerado, você foi ressuscitado, eles estão mortos. E outra coisa, vivendo o ensino dos apóstolos, os apóstolos ensinaram que os irmãos precisam congregar, estar junto num lugar só para o culto a Deus e a proclamação do evangelho. Cara, a igreja apostólica tem que estar junto. Eles ensinaram e a gente continua. E a igreja se reunia como multidão junto ao templo em grupos menores. Havia gente que congregava na casa de Maria, né? Paulo se reuniu na beira do rio, em Roma tinha reuniões na sua casa, os irmãos se reuniam na casa de Priscila e Áquila, eram vários lugares e eles eram sempre incentivados a se reunir como irmãos. E fica a dica aqui, você que está assistindo, que está simpatizante do evangelho, procura uma igreja que esteja perto de onde você está, para você começar a congregar, para você ser inserido na comunidade. Nessa comunidade você tem que estar inserido. Não existe Chuck Norris do evangelho, não existe cavaleiro solitário, não existe. Você tem que estar com alguém. Meus exemplos são todos antigos. Gente, eu sou velha, tá? Aceita, eu tenho que aceitar, e vocês também, somos velhos, tá? Alguns aqui. E agora uma parte 3, que é nossa, finalizando aqui. A igreja não é um prédio, é um grupo de pessoas, uma doutrina de acordo com as escrituras. Ela não é um método, sabe? Ela é vida. Em especial, a manifestação da vida de Cristo, que ocorre na vida das pessoas que se reúnem nesses lugares. Cavernas, casas, edifícios, templos, escondidas. Há uma grande falta de entendimento em relação ao que é a igreja. E a gente está na época da reclamação. E isso é muito complicado, porque a gente já não tem entendimento. Aí o povo, em vez de tentar entender, fica reclamando de tudo. Todo mundo reclama de tudo o tempo todo. Então a gente vê as pessoas dizendo que tem tanto pecado na igreja quanto fora dela. Há divórcio na igreja. Tem tanto pecado na igreja quanto fora dela. Tanto divórcio na igreja quanto fora. Tem facção na igreja, há prostituição na igreja, pornografia. A igreja se comporta como uma prostituta. Isso só pode... Gente, isso é muita falta de entendimento das escrituras. Ou blasfêmia. Só tem essas duas possibilidades. Não tem terceira alternativa. E em ambos os casos, quem fala isso devia pensar 2 vezes antes de chamar a noiva de Cristo de prostituta. Você não está falando da noiva de ninguém, senão a noiva do próprio Cristo. Você vira para Cristo e fala, a noiva dele é prostituta. Realiza essa cena. Imagina o dia do juízo. Né? Eu não congreguei porque a noiva era uma prostituta. Complicado. A igreja de Cristo, vamos ficar com o que a palavra diz. A igreja de Cristo é linda, perfeita, gloriosa. Ela está fraca. Apanhou aqui e ali, perseguida. Ela é frágil, mas ela está andando em frente, ela segue em frente em busca do seu amado. E ela é quebrantada, porque ela é a igreja verdadeira. Pode pegar no sono de vez em quando, mas ainda está alerta o suficiente para reconhecer o cheiro do seu amado que passa através das aldrabas da fechadura. E ela está andando humildemente com seu Deus. Respeita a igreja. Dobra a língua quando falar da igreja. Jesus deu a vida por ela. O problema, querido, não está com a igreja. O problema é você, que não sabe o que é igreja. O problema é o monte de ímpio dentro da congregação, é aquele povo que diz que é crente, mas não é. É o crente carnal que habita no templo, é o monte de bode convivendo com ovelha. O problema são os lobos em pele de cordeiro que estão lá dentro da igreja. É o joio junto com o trigo. Isso é o problema. A igreja não tem problema nenhum.
não tem problema, não tem pecado, não tem ruga, não tem mácula. Ela não vai ficar sem mácula quando o Senhor voltar. Ela é sem mácula, sem ruga, sem mácula, sabe? As ovelhas estão sendo responsabilizadas pelas marradas do bode. É o bode que fica dando cabeçada. E aí o nome de Deus vai sendo blasfemado no meio dos gentios por nossa causa, porque alguém não entendeu o que é a igreja. Vamos dar uma olhada no que diz aqui em Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esse texto é aplicável à igreja. Aqui Jeremias 31, 31 a 34. Não conforme a aliança que fiz aos seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. No meio de Israel tinha todo tipo de gente, tinha idólatra, tinha pagão, e havia um povo remanescente. Então tinha um povo dentro do povo. Ali você pode falar, tem um povo dentro do povo, tá? Mas isso não se aplica à igreja. Você não pode falar que existe uma igreja dentro da igreja, porque havia um remanescente de Israel, mas não há um remanescente da igreja, porque a igreja é o remanescente. Essa ideia de igreja dentro da igreja, que na década de 80 ficou muito famosa, tinha congresso, marcha para Jesus, todo mundo chorava, clamava, igreja dentro da igreja. Isso não se aplica à igreja de Cristo, não é bíblico. Porque o texto diz que vai fazer uma aliança, mas Deus fala, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais. Tipo, eu não vou deixar margem para erro. Então ali Deus já exclui a possibilidade de ter essa característica de um povo dentro do povo. É um povo diferente, sabe? Aí ele continua, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meu povo, não tem povo dentro do povo, eles serão meu povo, não tem condicional. Deus não está dizendo aqui o seguinte, eu vou levantar uns evangelistas para pregar e uns pastores que vão pastorear de modo que não vai dar errado. Não, gente. Quando Deus faz a aliança com o povo, geralmente dá problema porque o homem falha. Aqui ele está fazendo uma promessa, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo, ponto, não dá margem para erro. Eles vão ser meu povo. Não tem para onde escapar. É meu povo. A igreja é povo. Ponto. Não tem erro, entendeu? Não, lembra que nós estudamos sobre as alianças e que quando Deus faz aliança com o homem fura, quebra a aliança? Então, quando Deus faz promessa, é Ele, baseado na palavra dEle, Ele dá garantia. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa, não é isso? E se você é convertido, Deus não te deu a lei só em tábuas de pedra. Lembra que a gente estudou a regeneração? De um modo sobrenatural ele te deu as leis na tábua de pedra, mas ele deu também a lei no seu coração, é sobrenatural, a sua capacidade de obedecer a palavra é sobrenatural. Jeremias 31 ainda fala assim, não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Gente, Deus fez alguma coisa nova nesses últimos 2020 anos. Mas olha que lindo. O texto diz que não terão que ensinar um ao outro. Isso não significa que não vai ter mestre na igreja, que não vai ter seminário, não é isso. O que ele está se referindo é que eles vão ter um enorme conhecimento do Senhor dentre eles desde as crianças. Sabe, como não se tinha, o que a gente não se tinha nos dias da antiguidade, o que a gente tem hoje é muito mais, o conhecimento que a gente é capaz de ter hoje é incomparavelmente maior do que o conhecimento que se tinha na antiguidade. E muito em função de que nossos pecados foram perdoados. A dispensação da graça é diferente, entendeu? E aí vamos andando, acelerar um pouquinho. Então, querido, quem é de Deus, teme a Deus e isso é sobrenatural. A gente ouve muita gente falando em congressos. A igreja está dividida. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Jesus Cristo não está dividido. Jesus orou para que fôssemos um, como Ele é um com o Pai. Quando eu digo nós, estou falando da igreja. Se a igreja está dividida, então Deus não ouviu essa oração. Quando Ele ali falou, Senhor, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Então Deus não ouviu essa oração? Ignorou seu filho? E a promessa da nova aliança em Jeremias, quando ele fala, eles serão meu povo e serei o seu Deus, falhou? Deus mentiu? Porque aqui, se isso não é verdade, se a igreja está dividida, quando Deus disse, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, Deus mentiu ou falhou. Então, Deus não, ou Deus é mentiroso, ou ele não é onipotente. Está entendendo a gravidade da situação? Cristo não está dividido, a igreja não está dividida e Deus não é mentiroso. Nem falha, Deus é onipotente. E logo, isso é blasfêmia. Então, nunca mais você fala que a igreja está dividida. Ou é blasfêmia,
ou é falta de entendimento. Eu estou te explicando. Então, a partir de agora, se você falar, é simplesmente porque você quer blasfemar, ok? Deus não te terá por inocente. A igreja sempre foi e sempre será uma. Para de dizer que o corpo de Cristo está dividido, que é uma bagunça, que está cheio de pecado. O povo de Deus, a igreja, tem temor. Então, para. Para, você que está falando da noiva de Cristo, ele que deu a vida dele pela noiva, e você dizendo que a noiva dele age como uma prostituta. A noiva de Cristo é santa. Mas aí você olha para as circunstâncias, olha para os noticiários, ali. Mas olha só, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o problema? Além da falta de conhecimento das escrituras, não tem nada errado com a igreja. O problema é o monte de bode no meio das ovelhas. É o jogo no meio do trigo. É o povo que diz que é, mas não é. É o povo que tem nome de que vive, mas está morto no pecado. É a falta de disciplina. É a falta de entendimento de que quando uma pessoa vive chafurdando no pecado sem arrependimento, Deus já não tem mais comunhão com ela. É o bode convivendo com as ovelhas, machucando, maltratando a ovelha, se alimentando da fé das ovelhas, e ninguém quer chamar atenção, porque fica sem graça de chamar atenção. É o lobo convivendo com as ovelhas, se alimentando das ovelhas. Os líderes que fingem que não estão vendo isso vão pagar um preço alto por isso. Porque um dia eles vão estar diante do Senhor e vão dar conta das ovelhas do Senhor. E o Senhor perguntar: o que houve com as minhas ovelhas? Aí eu quero ver a cara desses líderes para falar: olha, eu não expulsei o lobo no meio das ovelhas porque o salário, o dízimo daquele lobo sustentava a minha casa pastoral. Quero ver esse tipo de argumentação lá no grande dia. Ah, vai ser lindo de ver. Né? Ou então a justificativa: se eu disciplinar fulano, ele sai da igreja, leva muita gente com ele, e daí? Satanás levou 1/3 dos anjos do céu, amigo. Levou os figurões, sabe, as potestades, gente grande, só medalhão que estava lançando. Levou tudo. Que Deus, ó, que bom. Caiu tudo junto. Deus não deu aquele pontapé que Satanás caiu feito um raio. Sabe? Levou tudo. Melhor a igreja com meia dúzia de crente de verdade do que com uma multidão de ímpios. Sabe, a gente tem... os líderes, eles têm que ter a disposição de Gideão. Sabe, que falou: quem for covarde e medroso que volte, sabe? Melhor caminhar com 300 crentes de verdade que com 30 mil que não vale nada. Ou vamos trazer isso para contexto de igreja pequena, congregação pequena. Também não existe igreja pequena, igreja de congregação, prédio arquitetônico, grupinho pequeno, né? Melhor caminhar com 30 crentes de verdade do que com 3 mil que não valem nada. Agora você conseguiu visualizar bem o que eu estou falando, né? E eu não estou falando só de líderes. Você é membro da igreja, você viu o ímpio sendo ímpio na congregação ali do teu lado. Por que não chamou atenção? Você viu fofoca, viu maledicência, corta o assunto. A gente tem que ter coragem de confrontar esses fofoqueiros, maledicentes, as más conversações, esse povo ímpio, gente. Tem que ter coragem para confrontar. Lobo sendo lobo, tem que confrontar. Autopreservação não te deixa impune. Sabe? Agora eu vou te dar um exemplo. Pensa bem. A gente está falando da noiva do Senhor. Se o marido vê alguém abusando da noiva dele, maltratando, chutando, sujando, atirando pedra, dando pontapé, e você tá lá, sendo conivente, fingindo que não viu, né? Quando o marido chegar, ele vai atrás dos caras que fizeram a maldade, mas vai atrás de você também, porque você viu, você não fez nada, você foi conivente. Claro que vai atrás de você. É claro que Jesus vai te responsabilizar porque você viu e não fez nada. Não pensa: eu fiquei com medo de falar isso. Ele vai te perguntar: você ficou com medo de quê exatamente? Por que você não interviu? Há lobos e bodes no meio das ovelhas. Então as ovelhas têm que suportar aquela pregação rasa do evangelho, tem que suportar um louvor que é só entretenimento, ou então é só musical, mas não é um cântico espiritual. Tem que estar sentado no meio do mundanismo, tem que passar pelas más conversações depois do culto, tem que aturar entretenimento carnal que bodes tanto apreciam, né? Tem aquele texto, tem um sermão que eu gosto muito, Apacentando Ovelhas ou Entretendo Bode. Vou deixar também na descrição do vídeo para você ler também. Só os bonitos, inteligentes, bem-sucedidos. As ovelhas querem apenas adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus sem mistura, sem xarope, com profundidade. Mas porque há lobos e bodes vivendo na indisciplina, as ovelhas têm que engolir qualquer coisa.
Olha, a fatura chega, vai chegar para todo mundo. Chega para você que tá fingindo que não vê, chega pro líder que não tá, que também, sabe, não tá fazendo a separação. Para você que vive reclamando, eu vou dar mais um conselho antes da gente acabar aqui. Perde esse vício de reclamar. Isso não é senso crítico. Você pode falar, é senso crítico. Você estudou o quê para ter senso crítico? Eclesiologia, liderança, psicologia. Você é coach de igreja. Senso crítico baseado em quê? No seu achismo? Ah, mas eu tenho um faro apurado? Tem gente que acha que tem faro apurado para problema. Querido, até quem reconhece cheiro de caca quando sente. Não tem mérito nenhum nisso. Então um bebezinho sente, tem sujeira, ela sente. Não tem mérito nenhum. Sabe por que você vive reclamando? Porque você é chato. Chato. Só isso. Tá aí. Precisa de um profeta para te falar a realidade que ninguém vai ter coragem de te falar. Você é chato, ninguém gosta desse teu papinho, mas você é tão inconveniente que as pessoas ficam sem jeito para sair de perto, porque sabe que quando sair de perto você vai falar mal delas também. Sabe? Então elas ficam esperando você ser o último a sair, porque aí sabe que naquela rodinha não vão falar mal de você. Quem é você para julgar a igreja? Tá louco? Nécio, louco? Você tá pecando descaradamente. Vou dizer mais, você é chato, inconveniente e inútil. Porque quem é útil? Tá trabalhando, tá fazendo a obra, querido. Tá propondo soluções, carregando saco de areia, curando enfermos, expulsando demônio. Você não. Você encontra 10 problemas para cada solução. Para cada iniciativa legal, você bota 10 sacos de areia. E não carregou o saco de areia, mas você bota areia em tudo que querem fazer na igreja. Ah, eu sou prudente, eu tô vendo os ângulos, vários ângulos da questão. Tá vendo nada, mentira. Só que você só não quer botar a mão no arado, você não quer trabalhar, porque você sabe que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Você sabe que tem trabalho acumulado para fazer, tem muita coisa para fazer, para melhorar, para consertar, para evoluir, mas tudo isso dá trabalho e você não quer trabalhar. Isso não é ser preguiçoso não, meu irmão, isso é ser inútil. O inútil vai ser lançado fora. O preguiçoso, ele é lerdo, mas pelo menos ele faz alguma coisa. Agora você é inútil. Você fica se protegendo atrás desse disfarce de crítico profissional. Sabe, querido? Teve gente que arrumou problema até no céu. Teve um aí que arrumou problema até no céu. Aí desceu, veio pra terra, pra onde? Paraíso. Arrumou problema no paraíso. Gente, Satanás arrumou problema no paraíso. Ficou lá, sossegadão, enroscado na árvore. Olha só, será que Deus é tão bom mesmo? Eu acho que Deus não é tão bom. Tá igualzinho você reclamando do seu pastor, querido. Gente, tô falando pra internet, tá? Pra todo mundo na internet. Tem gente que arruma problema até no paraíso, gente. Mas olha só, se a carapuça serviu, eu tô falando pra você mesmo, tá? Agora eu vou te falar mais uma coisa. Pessoa viciada em reclamação vive mal. A estatística aí das pessoas que você... Faz a estatística aí, lembra aí, as pessoas que você conhece que vivem falando mal dos outros ou que vivem reclamando. Não é? Não vive tudo doente? Não vive mal? Em pouco tempo, elas começam a ter razão para reclamar, gente. Aí entra num círculo vicioso. Reclama porque as coisas vão mal, as coisas vão mal porque ela reclama. E mais, quem vive reclamando vive doente. Isso aí quem fala é medicina. Vive criticando tudo e vive falando de remédio e doença. Depois chega pro pastor. Ah, pastor, as pessoas não me dão atenção. Aí eu não vou vir mais no culto, ninguém me dá atenção. Gente, você é chato. Não é que elas não te dão atenção, elas fogem de você, meu irmão. Tu é chato. Acorda, você tá ficando doente. É chato. Quem disse é medicina, não sei o que eu tô falando não. Quando você reclama, você desativa seu sistema imunológico. Aí depois vai pedir pra Deus te curar. Para de reclamar que você fica curado. Sabe? Aí você tenta se proteger do vírus. Quando vai na rua, lava as mãos, usa máscara, luva, camisa de manga comprida para evitar contato. Corta 10 metros dessa língua reclamando que tu fica bonzinho, gente. Tá ficando doente por causa dessa mania de reclamar. Isso é sério, gente. Tô rindo, mas é de nervoso. Para de reclamar da vida, cara. Deus te deu vida, Deus te deu vida abundância. Você tá reclamando de quê? É você que tá errado. Você não tá de acordo com as escrituras. Sabe? Alegria é fruto do espírito. Quando tu reclama, tu não é alegre. E por falar em bode, vou deixar o sermão, eu falei, né? Anotei aqui. Entretendo bodes, apacentando ovelhas. E o irmão que é proativo, esse é a igreja. Ele vê o problema e tem duas opções. Ou ele vai ajudar ou vai orar. Por quê? Porque ele é espiritual, ele não quer expor o pecado, a falha de ninguém. Ele quer o máximo de aproveitamento, com o mínimo de danos. Se ele vai criticar alguém, ele critica a si mesmo, porque ele quer melhorar. Ele sabe que tem falha, ele sabe que pode e vai melhorar.
Ele é engajado, tem iniciativa, o cara evolui, não espera ninguém para pedir para fazer aquilo que ele sabe que tem que fazer. Tá sempre no primeiro amor, cara. Tá maduro, mas como é que pode estar maduro? Tá no mesmo amor, tá queimando, como no dia que se converteu ou mais. Ele não cai no pecado de omissão, não. Ele faz o que tem que ser feito. Ele vê que tem alguma coisa errada, ele vai lá e tenta ajudar em silêncio. Ele cobre, o amor cobre. Sabe, o amor cobre, ele é igreja, ele é bênção, só tem palavra boa na boca, só tem palavra otimista, ele te bota pra cima, você tá mal, o cara chega, sabe, o cara te bota pra cima, a irmã te bota pra cima, te deixa bem, mas teu problema tá lá, mas tu fica bem só de estar perto. Às vezes só de pensar na pessoa você já fica bem, porque a pessoa tá sempre com uma palavra boa. Se alguém vai falar mal de alguém, com ele corta, porque ele não bebe desse teu veneno, e não tem medo de confrontar pecado, porque é santo de uma igreja santa. Assim são os santos, querido. A igreja santa é linda, maravilhosa, bem-humorada, ela ri, ela se diverte, ela é alegre, ela tem paz e tem palavra boa na boca, não tem reclamação. Quando tem algum problema, a igreja, que é a igreja mesmo, ela tem palavras boas, ela propõe soluções, ou ela se compadece e vai orar. Sabe? No início do vídeo, a gente leu o sermão do J.C. Ryle, Jonathan Ryle. Ele tem uma frase muito legal pra gente encerrar o nosso vídeo, que ficou com 45 minutos. Você não vai reclamar, eu sei que eu tô errado, mas você não vai reclamar. Vamos terminar o vídeo com a frase dele. É o seguinte: há 3 coisas que o homem jamais deve brincar: um pouco de veneno, um pouco de falsa doutrina e um pouco de pecado. Fiquem com Deus, queridos, graça e paz. Beijo.